Olá, alunos, boa tarde. Hoje, nossa atividade ela é toda voltada para o gênero cordel, que eu vou explicar em outro vídeo. Por hora, eu quero começar lendo o texto que está aí proposto na atividade. Preste bastante atenção, por favor. Eu nunca falei à toa, sou um caboclo roceiro, que sempre das coisas boas eu tive certo tempero. Não falo mal de ninguém, não vejo o que o mundo tem. Gente que não sabe amar, não sabe fazer carinho, não quer bem a passarinho, não gosta dos animar. Já eu sou bem diferente. A coisa melhor que eu acho é num dia muito quente, eu ia me sentar debaixo de um copado juazeiro para escutar prazenteiro os passarinhos cantar, pois aquela poesia tem até melodia dos anjos celestiais. Eu sei que eu não li muito bem, que eu não sou muito acostumada com esse tipo de poesia, mas com a prática a gente vai lendo um pouco melhor. É só você ir treinando aí que você se acostuma. Vamos, antes de começar nas perguntas, falar de uma coisa importante. Percebe que o jeito que ele fala, caboclo, roceiro, animar, amar, fazer, deferente, melhor, sentar, juazeiro, prazenteiro, cantar, celestiar, é um jeito de falar diferente do nosso. Por que isso acontece? Porque ele usa aqui no texto dele um tipo de linguagem que não é a linguagem padrão. A linguagem padrão é a linguagem formal, aquela que nós vemos nos livros, aquela que as pessoas costumam falar com mais cuidado. E a linguagem que o autor usa é uma linguagem informal, é a linguagem que é própria do dia a dia dele. Então, do jeito que você conversa na sua casa, com a sua mãe, com seus familiares, com seus amigos mais próximos, normalmente é um jeito informal de falar. Quando você vai conversar com uma pessoa que causa um pouco de estranhamento, uma pessoa estranha, ou uma figura que você tem como referência assim de uma pessoa mais culta, você toma mais cuidado com a fala e aí você evita certos vícios de linguagem. O poeta de Sabiá Gavião, ele faz justamente isso. Ele usa a fala do jeito que ela está, que ela é comum no seu dia a dia. O poema é bem maior que isso, né? Porque os poemas de cordéis, eles são poemas que geralmente são longos e a gente pegou só um trecho para o estudo. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Você deve observar que esse cordel tem verso, tem estrofe e tem rima. Parei aí, então. Lembra o que é verso, lembra o que é estrofe, lembra o que é rima? Se você não lembra, volta, dá uma paradinha e vai pesquisar no seu caderno que você tem isso lá. O que é um verso, o que é uma estrofe, o que é uma rima. Mas também tem um jeito bem diferente de falar, que é esse jeito que eu disse. Que é um jeito mais da linguagem falada do que da linguagem escrita. Explique por que o poeta fala desse jeito. E aí? Ele fala desse jeito justamente, ele escreve desse jeito porque a escrita dele representa a fala. Então, a fala do poeta, que é o que a gente está lendo aqui, o que a gente vê escrito, ela está representando a fala. E a fala de quem? A fala de um determinado povo, de uma determinada região do Brasil. Nós podemos perceber que quando ia acontecer aqui, ó, roceiro, se a gente fosse falar aqui em Piúma, por exemplo, nós diríamos roceiro. A gente ia colocar um i aqui no meio, não ia ter esse acento circunflexo. Por quê? Esse é o nosso jeito de falar. Nós, na maioria das palavras, a gente usa a norma
a norma padrão, como fala. E aqui, esse poeta, que é um poeta do interior, escreve da forma que fala. Por isso, nós percebemos esse jeito diferente de falar. Na segunda questão, quando fala assim, na sua opinião, ele escreve usando a linguagem formal ou informal, você deve manifestar o que você ouviu agora quando eu falei sobre o poema. Porque a gente falou um pouco sobre linguagem formal e informal, o que é. Então, você acha que ele usa qual tipo de linguagem? Já respondi isso. Mas você não deve só dizer se é formal ou se é informal. Você deve dizer por quê. E aí tá mais ou menos parecido com a resposta da primeira. Mas você pode criar uma forma diferente de responder. Terceira questão fala assim. O poema procura registrar a fala característica de certa região do Brasil. Por isso, a mudança de substantivos para o plural não é feita como recomenda a norma padrão da língua portuguesa. Então, lembra que norma padrão é aquela forma de falar que a gente vê no livro, quando nós falamos com mais cuidado, é a norma padrão. Já houve quem dissesse que o jeito certo de falar é a norma padrão, mas hoje em dia alguns estudiosos, aliás, muitos estudiosos questionam isso. Que o jeito certo de falar é aquele que todo mundo compreenda o que você disse. Mas na escrita a gente admite como certo, vamos dizer, você está fazendo uma redação do Enem daqui a alguns anos. A norma padrão é a norma exigida. Então, é importante nós sabermos que, por hora, essa é a linguagem admitida nos meios oficiais, tá bem? E aí, eu falo também aqui de substantivo, que você deve lembrar que substantivo é quando eu falo de nome. O nome das coisas é o substantivo. Quando eu falo de plural, eu tô falando que ele muda, que ele fala de mais de um elemento. Mas, no texto, em alguns momentos, isso não acontece. Então, vamos ver aqui as alternativas que eu coloquei para vocês. Quando o substantivo não está no plural, que é quando falo de mais de uma coisa, e ele não acontece da forma que deveria. Então, vamos lá. Eu nunca falei à toa. Sou um caboclo roceiro. Aqui não tem plural em nada. Vamos ver, então, o outro. Não quer bem a passarinho. Não gosta dos animar. Opa! Aqui tem um dos. Animar. Animar é o que mesmo, você sabe? Animais. Isso mesmo. Então, não gosta dos animar. Tem alguma coisa diferente aí. Vamos ver o próximo, só pra gente confirmar. Não falo mal de ninguém. Bom, não tem aqui um substantivo que careça de plural. Então, vamos ver. Eu nunca falei à toa, sou um caboclo roceiro. Caboclo roceiro é um substantivo. Caboclo é o substantivo, roceiro aí é a qualidade desse cara aí, desse caboclo. Então, seria o adjetivo. Mas aqui não tem plural em nenhum dos dois. Onde a gente encontra um substantivo que precisou do plural e não tinha? Ó, passarinho é substantivo, mas não precisa de plural, porque não quer bem a passarinho. Então, seria não quer bem a passarinho, se fosse na norma padrão. Não precisa de plural. Não gosta dos animar. Se fosse na língua padrão, seria não gosta dos animais. Então, aqui faltou o plural, que ele compensa aí usando a licença poética e não fazendo. Então, aqui eu preciso do substantivo no plural e não tenho. E aí, na número 4, ele faz uma pergunta. Tô vigiando o tamanho do vídeo para não ficar muito grande, mas vamos lá. Se a regra gramatical de fazer o plural tivesse sido seguida, o que aconteceria com as rimas dos versos... Aliás, com as rimas no final dos versos 7 e 10. Eu já enumerei aqui os versos, então aqui você encontra
O 7. Gente que não sabe... Gente que não sabe amar. E a 10. Não gosta dos animar. Então, aqui, nós temos amar. Nós temos animar. E se aqui eu usasse o plural? Então, ficaria assim. Gente que não sabe amar, não gosta dos animais. Teve rima? Não teve rima. Então, se eu usasse a língua padrão, né, e colocasse em prática a regra gramatical que diz que aqui tem que ser no plural, eu perderia a rima que aqui está posta. Então, por esse motivo, o poeta, ele usa do seu poder de poeta, né, que a gente chama de licença poética, e aí ele não faz a passagem para o plural. Isso também porque do jeito de falar, né, da fala coloquial, que é a linguagem que ele usa informal. Mas se ele usasse o plural, ele perderia a rima. Então, por isso, ele prefere não usar. A número 5 é muito fácil, pede para você retirar do texto alguns exemplos de linguagem oral regional usada pelo autor e que contribui com as rimas. Aí, nós até falamos lá no começo de algumas expressões que são da linguagem oral, mas você só precisa ver aquelas que vão lá servir para construção de rimas, como foi o caso dessa que a gente apontou aqui na questão 4, tá bom? Questão 6 fala assim: usando a linguagem comum ao homem do campo, o autor expressa um sentimento e passa uma mensagem. Então, usando uma linguagem comum ao homem do campo, o autor expressa um sentimento e passa uma mensagem. De que fala esse poema? E aí a gente precisa fazer a interpretação. Eu lembro que nessa questão você não precisa retirar parte do texto para provar o que você está querendo dizer, não. Você vai ler o poema, vai ler uma vez, 2 vezes, já que ele está aí bem pequenininho. E aí depois você vai dizer o que você entendeu, sobre o que você acha que o poeta está falando, né? Literalmente, do que ele está falando, do que que sentimento que ele expressa aí nessa pequena parte do poema. 7ª e última questão, que é um pouquinho mais difícil, por tratar de um gênero novo, né? Nós ainda não trabalhamos o cordel. E aí, de repente, vale a pena você voltar lá na hora que eu digo que é um cordel, para você se apropriar de algumas coisas. De repente, vale até você fazer uma pesquisa na internet sobre tipos de cordéis antes de você começar a escrever. Vamos lá. Vamos colocar em prática o que acabamos de estudar. Se prepare, respire fundo e vamos começar. Mas não pense que para fazer cordel é só sair criando rimas, não, viu? Esse tipo de literatura exige que a gente se preocupe muito com a forma. Então, preste atenção nessas dicas, assim você não erra, não. Eu tentei fazer umas rimas engraçadinhas aí, mas não deu muito certo, não. E faltou um aqui que eu devo ter comido na hora que eu digitei, mas tudo bem. Sua história precisa ter um início, um meio e um fim. Mas, professora, a gente está falando de poema. Tudo bem. Mas se você voltar lá daqui a pouquinho no outro vídeo, você vai ver que mesmo sendo um poema, é uma história, né? Não é um texto, uma narrativa comum do conto, mas ela tem uma história, ele tá falando alguma coisa para alguém sobre o que ele viveu, ou sobre o que ele sentiu, ou sobre o que ele viu, ou sobre o que ele inventou, mas ele tá contando. E se conta, precisa ter um começo, meio e fim, porque eu não posso começar. Era uma vez uma menina muito bonita que foi
ponto, não digo o resto. Então, se eu começo se eu começo com uma história, com uma ideia, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Esse daqui é, inclusive, só o começo do poema, mas ele já vai fazendo assim, em pequenas partes, ele vai fechando aquela ideia. Então, abriu a ideia, fecha a ideia. Mesmo que seja em 8 versos, em 10 versos, em 15 versos, você tem que fazer um fechamento da sua ideia. Aí, vamos lá. Então, a medida, o ritmo e a organização são muito importantes em todos os versos. O que é medida, professora? Percebe aqui, ó, que um não fica muito maior que o outro? Tem um motivo. É porque o poeta, ele tem essa preocupação com a métrica, né? Com o tamanho que tem. Quando vocês estiverem um pouquinho maior, lá no ensino fundamental 2, talvez lá perto do ensino médio, vocês vão aprender a contar cada sílaba do poema. Mas isso é uma história, uma conversa para outra hora. Vamos lá, então. O ritmo. Ó. Ente, ente. Acho, ixo. Ero. Ia. Tá vendo isso? Esses finaizinhos com rima, isso dá o ritmo. Já eu sou bem diferente. As coisas melhor que eu acho é num dia muito quente. Eu ia me sentar debaixo. Tá vendo? Dá uma cadência, dá um ritmo, né? Parece uma certa melodia, uma certa musicalidade na poesia. O cordel, ele tem isso como uma característica, inclusive, a musicalidade. E por último, o uso de estrofes em quadra, sextilha, septilha ou décima. Tia, o que é isso? Quadra é quando tem 4 versos. Sextilha é quando tem 6 versos. Septilha é quando tem 7 versos. Décima quando tem 10 versos. Muito fácil. Então, é para você ter aquele cuidado de não fazer um poema irregular. Um poema livre, que a gente chama. O cordel, geralmente, ele não é livre. Ele tem um tamanho, né? Uma organização, uma medida bem padronizada. Fale essas regras. O que vale mesmo para escrever um cordel é a sua criatividade. Incorpore o cordelista que existe em você e tente escrever seus próprios versos. Pense na história que você deseja contar. Coloque uma pitada de humor para animar. De novo, eu tentando fazer rima. Contar, animar. Depois de fazer seu cordel, você vai gravar um vídeo, um áudio, né? E vai enviar para sua professora. Euzinha aqui, viu? Prestando bastante atenção nas rimas e na entonação. Então, você vai pensar numa história. O dia que eu machuquei meu dedo jogando bola. Bobo isso, professor. É bobo, mas é um fato cotidiano. E o cordel, ele faz isso, ele conta um fato cotidiano. Um dia que a minha mãe prendeu... Nossa, eu só tô falando de coisas ruins, peraí. O dia que minha mãe prendeu o dedo na porta. Você vai contar a história, mas assim, tem que colocar um pouco de graça, sabe? Não é uma piada, mas pode ser engraçada. Ou você pode usar um outro viés, um viés mais bonitinho, né? Uma história mais bonitinha. Mas é bom lembrar que tem que ter um começo, meio e fim. E tem que ter as rimas, tá, gente? Porque o importante no cordel também é a musicalidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido.